Olá, nosso assunto de hoje é porcentagem, que significa porcento em cada 100, ou percento, não é? Percentagem, de percento. Bom, a percentagem vem do latim, como falei há pouco, né? É uma medida de razão com base 100. E significa porcento em cada 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores. Um é parte e o outro é um inteiro, a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, dividir um número por 100. O fato é o seguinte: quando você vai fazer uma relação, quando você vai fazer uma comparação entre duas frações, fica mais difícil eu dizer quem é maior, quem é menor, quando elas possuem denominadores diferentes. Então eu quero saber quem é 3/7 do número 15. Eu tenho que processar operações, tenho que multiplicar, dividir e tal. Aí eu pego uma fração 3/7, pego uma fração 4/8, e eu pergunto quem é maior, quem é menor. Tenho que processar uma, tenho que processar outra, deixar denominadores iguais, e aí eu faço a comparação. Ao invés disso, aí tiveram a ideia de trabalhar com frações com denominadores iguais, porque se os denominadores são iguais, você compara os numeradores. Aí fica fácil saber quem é maior. No nosso caso, ou no caso do que quando estavam trabalhando, chegaram a um consenso de que trabalhar com um denominador que facilite as contas ficava melhor ainda. Então começou-se a trabalhar com o denominador 100. E aí veio a porcentagem, a percentagem, não é? Que faz com que a gente perceba rápido quem é o maior, quem é o menor, e faça contas também mais rápidas, mais simples, porque eu vou dividir e multiplicar por 100, que é um número fácil de trabalhar. E ela é muito utilizada no mercado financeiro, a percentagem, porque você trabalha no mercado financeiro normalmente com uma parte do que você empresta, ou do que você pega emprestado, ou do que você compra, ou do que você vende. Tá? E aí se faz as comparações. Se eu vou comprar em algum lugar que a taxa de percentagem é 3%, e em outro lugar a taxa de percentagem é 2%, claro que se eu for comprar, eu vou querer uma taxa menor. Se eu for vender, eu vou querer uma taxa maior. Isso daí da parte que eu dei. Aí depois começa a contar o tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, tal. E aí já vem juros. Juros que nada mais é do que a aplicação da porcentagem num tempo maior. Mas se for num mês só, tranquilo. Você calcula 5% de 30 facilmente. Para você calcular 5% de 30, basta você pegar a fração 5/100 e multiplicar por 30. Você vai chegar a uma parte que é a porcentagem. O que significa em cada 100, eu tenho isso, tá? 5% de 30, como eu falei há pouco, você pega 5/100 vezes 30, você vai ter 150, dividido por 100, você vai ter 1,50, tá certo? Então 5% de 30 é 1,50. Fácil de achar. Então qualquer número que você queira achar a percentagem ou a porcentagem, basta você multiplicar pelo número e dividir por 100, você está achando uma parte em cada 100. Nesse caso dos 5% de 30, você vai ter 1,5. Você tem 5 de cada 30, você vai ter 1,5 em cada 100. Tá certo? Bom. O cálculo percentual nada mais é do que a multiplicação de um valor qualquer pelo percentual desejado. Então, porcentagem de um número que você tem, vai ser um valor, esse valor depende da taxa que você vai cobrar, né? O que você vai pagar. Uma forma fácil de você chegar onde você quer, porque tudo isso gira em torno de um valor final. Você tem um valor que você tem disponível para você usar,
comprar uma televisão, comprar um carro, comprar roupas novas. Só que ao invés disso, você empresta para outra pessoa esse valor. Emprestando para outra pessoa esse valor, a outra pessoa que vai usufruir, não você. Então você tem que ser compensado por conta de não utilização da sua vontade, da sua satisfação de ter aquele objeto de compra que você iria ter e que você passou para outra pessoa. E a outra pessoa tem que compensar você disso. Então, durante 30 dias, para você calcular a percentagem ou a porcentagem, basta você pegar esse valor, de 5%, digamos, do valor da compra, que digamos seja 500 mil reais. 5% de 500 mil reais, você vai pegar 5 sobre 100, multiplicar por 500 mil, você vai ter o resultado. Esse resultado é o acréscimo, ou o decréscimo, ou a diferença. Tá? Ou um ou outro. Se você for comprar, você vai pagar. Se você for vender, você vai receber. Ok? De forma que é simples você calcular. Ou você calcula o acréscimo e soma com o que você está emprestando. Você emprestou 50 reais. O cara vai te pagar 10% sobre 50 reais. 10% de 50 vai dar 500 sobre 100, vai dar 5. Não é? Então você emprestou 50 reais e vai receber 55 em um mês. Se for em 2 meses, 55 mais 5. Isso se você tivesse calculando a taxa sobre o valor inicial, sobre 50. Mas no mercado não é assim que funciona. No mercado funciona juro sobre juro, taxa sobre taxa. Então, se você tem 30 e vai cobrar uma taxa de 50%, de 5%, 5% de 30 vai ser um valor. Esse valor é o acréscimo. Esse acréscimo somado com 30 vai chegar no resultado final, que é o valor final que você deve pagar. Certo? Simples assim. Ou então você tem uma outra forma de calcular esse valor final. Você pega a taxa que você está aplicando e multiplica pelo valor inicial. Isto é, a taxa é, digamos, 30%. 30% vai ficar 30%, 30 sobre 100, multiplicado pelo valor que você está pagando, ou comprando, ou recebendo, sei lá, qualquer coisa. Vai encontrar o acréscimo. Esse acréscimo você soma com o inteiro. Você tem 50. Calcula 10% de 50, vai dar 5. Então você pegaria 55. Ou então você multiplica por o valor de 50 por 1,03 no caso, se for 30. 1,3 no caso, se for 30%. Então, se for 30%, você vai ter 30% de 50, daria 15. Depois você soma com 50, vai ficar 65. Ou então, você pega 50, multiplica por 1,3, uma vez que a taxa é 30. 30% vai dar 0,3. Então, você multiplica por 1,3. O valor inteiro mais 0,3, que é o 30%. Fácil, fácil. Se você tiver um acréscimo de 70%, multiplica por 1,7. Se você tiver um acréscimo maior do que 100%, digamos 150%, aí você vai multiplicar por 1,5, que é 150 dividido por 100, mais o inteiro, que é 1, vai ficar 2,5. Se forem 500%, você vai multiplicar por 1 mais 5, 6. Não é? Se 500 dividido por 100, vai dar 5. 1 mais 5, 6. Multiplica por 6, chega no resultado final. Fácil, fácil dessa forma. Tá? Após um desconto de P% sobre C, passamos a ter isso que eu acabei de falar. O inteiro C mais a taxa, no caso P%, vai chegar ao seu valor final. Se for um desconto, ao invés de somar, subtrai. Vamos ver os exercícios de vestibulares. Como eu disse na aula anterior, nós estamos resolvendo exercícios de vestibulares anteriores de universidades federais.
O Enem começou há 9 anos atrás apenas. Então nós temos o Enem e os vestibulares anteriores. Nos vestibulares anteriores, muitas dessas questões eram a aplicação do assunto. No Enem foi feita uma forma que o enunciado chegue junto da realidade da gente do dia a dia. Então faz cada enunciado desse tamanho, onde você pode transformá-lo num enunciado pequeno, porque cansa muito a cabeça. Quando você vai fazer uma questão que o enunciado é grande, por exemplo, como é a segunda questão que nós vamos resolver, a segunda questão tem um enunciado grande, tá? E aí mistura as coisas e complica muito o raciocínio. Se você tiver prática, você vai discernir isso facilmente, vai ver qual é a diferença e vai chegar lá. Por exemplo, a primeira loja, o objetivo, antes de qualquer coisa, a gente tem que saber o que é que o problema pede. Tá? Os enfeites dele não tem muito sentido. Agora, o que é que ele pede, a gente precisa saber. E o que é que ele está oferecendo para a gente calcular. Então, a primeira questão. Certa loja está oferecendo 20% de desconto em todos os preços. Então, você vai para a loja sabendo que tem 20% de desconto em todos os preços. Para pagamentos em dinheiro sobre o preço com desconto, incide mais um desconto de 10%. Nessas condições, para pagamento em dinheiro, o preço é... Ora, ele quer saber quanto é que você vai pagar no fim. Se é 80% do original, se é 72%, se é 70%. Para saber isso, eu preciso saber quanto é que eu tenho de desconto no final de tudo. Eu sei que meu desconto inicial é 20%. Aí quando eu chego no caixa, vou pagar, quer dizer, eu me coloco na situação de quem está comprando. Chego no caixa para pagar, o caixa me diz, se o senhor pagar com dinheiro, aí eu lhe dou mais 10% de desconto. Ora, eu já tinha 20%, com mais 10%, eu passo a ter 30%. 30%, então eu vou pagar 70%. Errado. Não é nada disso. Porque eu tenho 20%, e aí ele vai colocar mais 10% sobre os 20%. No caso que eu tenho de desconto. Então, se eu tinha 20%, eu paguei 80%. Então, eu tenho mais 10% sobre 80%, e não sobre 100%, que eu já recebi os meus 20%. Tá? Então, é 10% sobre 80%. 10% sobre 80% vai dar 8%. Então, quanto é que eu tive no total do desconto? 20% mais 8%. 28%. Se eu tive um desconto de 28%, eu paguei a diferença 100 menos 28%, 72%, que é a letra B de bola, não é? Bom, a segunda questão, ele está falando aí de um certo número de pessoas subiu em um ônibus no ponto inicial. Na primeira parada, desceram 25% daquele número e em seguida subiram 3 pessoas. Na segunda parada, não subiu ninguém, mas desceram 25% do número de pessoas presentes, restando 18 pessoas. Nessas condições, o número de pessoas que subiu no ponto inicial é... Então vejam, ele disse que no início da coisa, no ponto inicial, subiu um número de pessoas. E no final da questão, ele quer saber quantas pessoas subiram. Tá certo? Então, ele quer saber quantas pessoas subiram e disse que subiram no início uma quantidade de pessoas, que é exatamente ele quer saber esse número. Ora, uma incógnita só, né? Ele quer saber quantas pessoas. Então, só uma incógnita. Eu só preciso de uma equação. Então, vamos equacionar esse problema. Como eu não sei quantas pessoas subiram, e é exatamente o que o problema pede, não é? Se eu soubesse, eu não teria incógnita nenhuma, não teria que calcular nada. Então, subiram, eu vou dizer, X pessoas. Não sei quantas são, então eu vou chamar de X. A propósito, X, Y, Z, W, R, S, as últimas letras do alfabeto são utilizadas para representar incógnitas ou variáveis, se for o caso. E as primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D, E e tal, são usadas para representar constantes, valores constantes, tá? Então, repetindo, as letras primeiras do alfabeto,
são utilizadas para representar constantes. E as últimas letras são representadas para usar variáveis. Pode ser o inverso, não tem problema nenhum não. Isso é somente costume. Eu posso chamar uma incógnita de A ou de B, tá certo? Sem problema nenhum. Desde que você entenda que é aquilo que você está chamando. Então subiram X pessoas no ponto inicial. Quantas pessoas tem no ônibus? X pessoas, quando ele partiu. Ele parou a primeira vez. No que ele parou, desceram 25% daquele número. Se desceram 25% de X, então ficaram 75% de X. No ônibus agora tem 75% dos que subiram. Aí ele diz que em seguida subiram 3 pessoas. Quantas pessoas tem agora? 75% dos que estavam, 75% de X, mais 3. Isso na primeira parada. Na segunda parada não subiu ninguém, então não vão acrescer nada. Mas desceram 25% do número de pessoas presentes. O número de pessoas presentes não é mais X. É o que a gente achou anteriormente. É 75% de X, mais os que subiram, 3. Então, desceram 25% dessas pessoas. E ficaram 75% delas. Então, ficaram 75% das pessoas que estavam. Quantas são as pessoas que estavam? 75% de X mais 3. Isso aí ele está dizendo que são 14 pessoas que restaram no ônibus. Aí eu vou igual a 14 não, a 18. Então eu vou igual a 18. Então vai ficar 75%, que é 3 quartos, né? 75 dividido por 25 dá 3, 100 dividido por 25 dá 4. Então 3 quartos de X, que é o outro 75%, mais 3 vai ser igual a 18. Resolve essa equaçãozinha simples, 3 quartos vezes X, mais 3 quartos vezes 3 quartos, tá? Igual a 18. Então fica 3 quartos de X, mais 9 sobre 16, igual a 18. Acho o mínimo que é 16, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador, e chego ao resultado que me dá 28. Então subiram no ônibus inicialmente 28 pessoas, que é o valor do X encontrado. Não é simples? Quer dizer, um problema que parece ser muito complicado é um problema muito simples. Tá? E a terceira questão. A razão entre a terça parte de 0,27 e o dobro de 0,2, nessa ordem, é equivalente a... Esse é mais simples ainda, não tem incógnita nenhuma, é só saber fazer conta. A razão entre a terça parte de 0,27. Você só precisa prestar atenção, porque a gente, confiante, nem pensa, passa direto. Aí vai calcular a terça parte de 0,27. 0,27 dividido por 3. Aí a gente vai colocar 0,9 e vai errar. Porque 0,9 não é a terça parte de 0,27. Você multiplicar 0,9 por 3 vai dar 2,7 e não 0,27. É 0,09. Cuidado, que a gente entra nessa, escorrega e erra. E o dobro de 0,2. 0,2, o dobro é 0,4. Então eu estou dividindo, na verdade, 0,09 por 0,4. Como em cima tem duas casas decimais, para poder transformar em inteiro, eu multiplico por 100. Então eu multiplico o denominador também por 100. Aí fica 9 sobre 100 vezes 0,4, que é 40. 9 dividido por 40 vai dar 225, não é? 225 ou 2250. Então vai ficar, quando você divide por 100, você encontra 22,5. Não é 9, aliás, 22,5 não, 2,25, que é o resultado final da questão, conferindo 2,25, aliás, 22,5%, que é o valor final, que é o resultado final da questão, 22,5%. Certo? Quer dizer, fácil assim, simples assim. Vocês reparem que nós vamos resolver muitas questões de vestibulares e de Enem. Vamos pegar essas questões e vocês vão ver que todas são simples. Só que na hora que você está fazendo a prova,
muitas vezes você não consegue fazer porque o raciocínio não vem facilmente. Para isso a gente tem que treinar bastante, tem que resolver problemas bastante. É por isso que na aula anterior e nessa aula eu não coloquei os problemas resolvidos. Eu estou tentando resolver com vocês com o raciocínio, sem escrever nada, para que vocês, quando forem fazer, se tiverem algum problema, volta ao vídeo um pouco, dá uma olhada como é que eu falei que ia fazer e vai fazendo até chegar ao resultado. E nós vamos ter 2 aulas semanais para isso, para tirar dúvidas, para resolver questões, para comentar onde é que está mais difícil, onde é que está mais fácil, como é que a gente resolve de uma forma ou resolve de outra forma mais simples, mais rápida. Às vezes essa forma mais simples ou mais rápida é problema, viu? Às vezes você quer ganhar tempo e termina perdendo tempo. Então é bom fazer pelo que você acha que é o caminho melhor e o tempo que você vai usar. Vou repetir, quando estiver resolvendo uma questão, se ligue naquela questão, esqueça as outras. Isso acontece muito nas provas, quando a gente pega o caderno de provas, a gente está ansioso, aí sai olhando questão por questão, sem pensar, sem resolver, só para ver como é que está o nível da prova, curiosidade. E é aí que a gente quebra a cara. A primeira questão vem um assunto, porcentagem, a segunda vem matrizes, a terceira vem logaritmos, a outra vem trigonometria, seno, cosseno, tal, a equação trigonométrica ou alguma coisa desse tipo. E a cada vez que a gente vê um assunto diferente, a gente mentaliza aquele assunto. Aí o número de informações é grande, e às vezes o número de informações é tão grande que trava. É como um computador. Você começa a jogar informações nele, daqui a pouco a memória dele está cheia, e ele trava, não sai do lugar. E aí a prova está perdida. Tá certo? Calma, vamos devagar, vamos lendo a questão com calma, compreendendo o que está lendo, montando a equação, equacionando o problema e resolvendo, achando a solução para o problema. Vamos ter muito tempo para isso, vamos ter muito assunto para trabalhar nisso, para exercitar. Bom, por hoje é isso, e amanhã e na próxima aula nós pegaremos juros e seguiremos nosso caminho. Até a próxima então, se Deus quiser.